Bom, pessoal, são 11 horas, acho que a gente pode começar. Eu, primeiramente, queria agradecer a presença de todos em nome da Vinci, em nome da área comercial da Vinci. A gente está vivendo aí tempos muito estranhos, né? Nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre as perspectivas dessa pandemia. Todo o nosso modo de vida foi bastante alterado nas últimas semanas, né? A começar pelo formato dessa conferência, que não está sendo presencial. E é importante a gente estar discutindo bastante isso com alguém que seja especialista no assunto. Eu vou ser o moderador desse bate-papo. Meu nome é Luiz Otávio Cladner, sou o chefe da área de pesquisa da Vinci Partners, e a gente vai estar recebendo aqui hoje o Dr. Tadeu Sobreira. Eu vou me permitir ler o currículo dele. O Dr. Tadeu, ele é médico professor da Faculdade de Medicina do Ceará, foi sócio e fundador do Laboratório Pasteur de Fortaleza, vendido ao DASA, e hoje ele é nosso assessor no setor de saúde do nosso fundo de Private Equity Nordeste 3 e do novo fundo 20 Impacto e Retorno 4. Bom, no começo, a dinâmica da reunião vai ser basicamente a seguinte: o Dr. Tadeu vai fazer uma introdução breve e a gente compilou aqui alguns pontos, que são os pontos mais polêmicos que a gente tem visto na mídia e entre os nossos clientes, a maior quantidade de dúvida, para a gente bater um papo com ele sobre esses pontos. Os microfones nessa primeira fase vão estar todos fechados e, em seguida, a gente vai abrir para um bate-papo, perguntas e respostas, onde os microfones vão ser abertos, as perguntas podem ser feitas pelo própria conferência ou podem ser enviadas por chat, e aí eu vou ler e vou encaminhar a pergunta para o Dr. Tadeu. Dr. Tadeu, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, é um prazer estar aqui com o senhor e, por favor, a palavra é sua. Bom, muito prazer, na verdade eu agradeço a atenção, né, e a confiança em participar dessa reunião, tá certo? É realmente um tema extremamente interessante, certo? É um desafio para todos nós entender o que está acontecendo, até pelo volume de informações diárias que se tem, tá certo? Talvez seja, para a minha geração, que já estou acima de 60, talvez seja o maior desafio da minha vida inteira, né? Então, da nossa geração, tá certo? Obviamente que nesse momento, né, a gente vai ter que ter muita calma para entender as coisas e para tomar, como toda crise, decisões a cada dia, tá certo? Entendeu? Então, eu desejo que realmente a gente consiga contribuir um pouco nessa reunião. Com certeza a gente vai ter posições ou opiniões que não consensadas. Isso é importante até para o desenvolvimento das pessoas, tá certo? Se todo mundo tivesse pensando igual, a gente não cresceria. Então, a ideia é que realmente haja uma discussão e que haja pontos de vista diferentes para poder a gente crescer na discussão. Então, estou à disposição de vocês para a pergunta, para tentar contribuir com alguma coisa. Eu tenho certeza Legal, absoluta Tadeu. que no final eu vou aprender bastante. Muito obrigado pela introdução. Eu acho que a primeira pergunta talvez seja até, já vamos começar lá logo pela mais polêmica, né? É a questão do distanciamento social, ou a versão mais drástica dele, que é a quarentena, né? O quanto isso é importante, doutor, para combater a epidemia? E como é que se equilibra o benefício eventual do distanciamento social, da quarentena, com o custo econômico enorme de se parar uma economia tão bruscamente, como está acontecendo na maior parte do mundo hoje? Na verdade, Luísa, essa epidemia, essa situação, ela abrange diversos campos do conhecimento, não somente de saúde pública, de medicina, de economia, mas também de sociologia, psicologia, de educação, tá certo? Por exemplo, muitas as escolas estão fechadas, muitas delas, certo? Entendeu? Então os alunos estão tendo uma nova forma de aprendizado. Que repercussão vai ter isso no futuro? A gente não tem ideia ainda, tá certo? O que essa epidemia vem mostrar para a gente, certo? É a estrutura de saúde pública, ou de saúde em geral do mundo, sabe? Tem infraestrutura diferentes e, sabe, situações diferentes, modelos diferentes. Mas, no geral, pelo menos no Brasil, sabe, existia já previamente uma carência no atendimento. Existia uma carência de leito já, tanto serviço público como serviço privado, e uma epidemia não suportou, nem vai suportar nunca, tá certo? Obviamente, sabe que a conduta mais drástica tomada, o lockdown total, tá certo? Entendeu? Causa um impacto enorme na economia, sabe? Em todo setor, não só na economia, tá certo? Agora, a resposta, né,
esse de $1 milhão, certo? A gente não tem ainda, tá certo? Eu vou puxar um pouco da minha área de imunologia, até para tentar fazer uma figura, embora com risco, sabe, da figura complicar o entendimento, sabe? Mas, enfim, a resposta à infecção viral, claramente, é uma resposta imune que resolve, certo? Porém, o que pouca gente não sabe ainda, com exceção dos médicos, bem entendido, é que no final da doença, na lesão pulmonar, a lesão pulmonar é causada pela resposta imune. Ou seja, a resposta imune que livra o paciente da doença, que livra o paciente de sintoma, com a evolução da doença, é ela que causa o grande processo inflamatório que pode levar o paciente a óbito. Ou seja, a conduta que o médico toma hoje em dia não é nem de estimular a imunidade, nem de derrubar a imunidade. É questão de imunomodulação. É o uso de imunomoduladores. O que eu quero dizer com essa figura absolutamente correta do ponto de vista imunológico, certo? Essa situação tem que ser tratada com modulação. Modular o quê? Modular cada resposta de cada paciente, usando as drogas devidas para a imunomodulação, modular para cada cidade, para cada estado, para cada país, dependendo de cada situação do dia a dia. É possível que hoje, sabe, numa cidade X, sei lá, Nova York, o correto seja um lockdown total. É possível. É possível que numa cidade, lá no interior do Ceará, tá certo? Não, seja aberto total, deixa acontecer as coisas. A gente não tem uma solução única para um problema tão diverso em tantos países, em tantas situações econômicas diferentes. Não tem. O que a gente tem, na verdade, sabe, é juntar todas as cabeças pensantes da área de saúde, da medicina, da área de economia e das outras áreas também, certo? Para encontrar a cada dia, sabe, uma solução que consiga resolver. Ou seja, eu não conheço o estrutura em geral de saúde, mas deve ter, provavelmente o tem, uma estrutura multidisciplinar que deve estar orientando o encaminhamento dele, sabe? Eu realmente não conheço a estrutura, mas esse não tem jeito de seguir numa crise dessa sem que as partes sejam ouvidas. Ou seja, há 2 dias saiu a orientação do Ministério da Saúde a respeito da conduta. Eu não tenho como avaliar se está correta ou não, mas com certeza é bom, porque já deu um direcionamento, certo? Agora, o dia a dia vai mudar. Então, se você me perguntar, e o que é o melhor? Qual é a cidade? Qual é o estado? Qual o país? E como está cada cidade? Teria que ser essa solução, mas infelizmente é isso que eu penso. Tá legal, muito obrigado. Emendando então com essa pergunta, quer dizer, qual é o final dessa história, né? Quer dizer, vamos supor que essas medidas de distanciamento elas consigam de fato amortecer a curva de contágio a tal ponto em que o sistema de saúde consiga lidar com o número de pessoas internadas. Qual é o final da história? Qual é o endgame aqui? Quer dizer, haverá novas ondas posteriormente quando essas medidas forem relaxadas? Esse é um vírus que vai permanecer com a humanidade para o resto da vida? Haverá sazonalidade, quer dizer, a gente vai ter um padrão sazonal nos próximos anos em que, eventualmente, no inverno, as pessoas sejam mais contaminadas? Qual é, na opinião do senhor, o final dessa história? Para onde é que a gente vai nos próximos meses, na hora que esse surto que a gente está vivendo hoje, ele acabar? Bom, a gente vai aprendendo com história, tá certo? Então, a história nos mostra que essa epidemia não vai acabar como se fosse acordando de um pesadelo. Pô, acabou. Não vai ser assim, tá certo? Se você lembrar, por exemplo, H1N1 está presente desde 2009. Então, vem circulando e ainda hoje existe H1N1 no mundo. Por exemplo, no Ceará, a gente tem informação que esse ano já houve 10 óbitos por H1N1. E continua, tá certo? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, o CDC, estima que para esse ano 14.000 a 19.000 mortes por flu, por gripe. Então, quer dizer, apesar da vacinação existente, apesar da vacinação em massa aqui nos Estados Unidos e no Brasil também existe bastante, certo? A previsão é de 14 a 19.000 mortes por gripe. Então, a ideia que se tem, que eu tenho pelo menos, sabe,
é que o Covid-19 vai se manter circulando durante longo tempo. Até quando vai se acabar? Bom, vai depender de vários fatores. Por exemplo, vacinação. Vai ser uma vacinação eficaz? Provavelmente sim. Quando? A vacinação vai ser realmente globalizada, vai ser, enfim, o vírus vai mutar, vai ter muita mutação de vírus. Então, como vai se comportar? E vai ter mudança comportamental das pessoas para qual direcionamento? Então, tem variáveis e tem variáveis importantes. Mas a gente sabe, o que se espera é que realmente ele vai continuar circulando e vai continuar deixando lógico, com menor impacto, porque cada vez mais vai ter pessoas imunizadas naturalmente ou por vacinação, tá certo? Então, isso é assim que eu imagino, ok? Ok. E outro ponto que a gente vê bastante, no noticiário, é que as autoridades de saúde defendem que aumentar o número de testes, escalar o número de testes é super importante, porque isso traz uma visibilidade para essa mesma autoridade de saúde para poder tomar as decisões corretas em relação a lockdown, em relação ao entendimento de quantas pessoas estão de fato sendo contaminadas e transmitindo de forma silenciosa por não apresentarem sintomas. E o teste inicial disponível desde o início da epidemia é o teste de PCR, o RT-PCR, que é um teste molecular complexo e não é projetado, não é feito para ser escalada à casa dos milhões de testes, né? E a gente lê também que, recentemente, diversas empresas chinesas e americanas desenvolveram a serologia, que é o exame de sangue simples, rápido, que detectaria o anticorpo, a presença do anticorpo nas pessoas que já foram contaminadas há mais aí de 7 dias. Entretanto, ao mesmo tempo, a gente vê notícia vinda da Espanha, da Inglaterra, principalmente, de que esses testes ainda são muito pouco confiáveis, porque eles foram desenvolvidos, embora a serologia seja uma coisa muito antiga, para esse tipo de vírus ele foi desenvolvido muito rapidamente e, consequentemente, o teste não é confiável a ponto de, no caso da Espanha, por exemplo, ele ser totalmente parado, né? Qual a sua opinião, doutor, sobre a importância de se testar muito e a capacidade de se testar muito, principalmente usando a sorologia? Bom, deixa eu tentar responder por vários ângulos, né? Primeiro, me permita colocar assim, alguma informação sobre os dois tipos de testes. Tá? PCR, certo? É um teste de alta complexidade, certo? E cuja especificidade, sabe, é altíssima. Ou seja, uma vez estando positivo, certo? O grau de confiabilidade do resultado é extremamente alto. Isso é um fato, salvo algumas falhas operacionais, tá certo? Mas estando positivo é extremamente interessante, certo? Porém, do ponto de vista de sensibilidade do teste, ou seja, se eu fizer o teste numa pessoa positiva, colocar mais facilmente? Eu pego 100 pessoas doentes e eu faço o teste. Qual o percentual de pessoas que o teste vai dar positivo? Óbvio que o ideal seria 100%, as 100 pessoas. Infelizmente, isso não é verdade para o PCR. A sensibilidade dele não é tão alta quanto é a especificidade. Então, ele tem um pecado na sensibilidade. Além disso, a gente tem visto muita falha de coleta, porque se colhe do nariz, escolhe da boca. A gente tem percebido que pode haver falha de coleta em vez de colher lá da faringe, o cara colhe da bochecha e vai embora. Falha demais. Então, a gente tem tido relato de pessoal de hospital que o paciente tem clinicamente Covid-19 infecção, a tomografia de pulmão talvez seja hoje em dia o melhor exame para diagnóstico, aliado à clínica, obviamente, sabe? Onde você tem realmente uma imagem bem característica da lesão pulmonar. A gente tem esses pacientes e o teste negativo. Então, peraí, o que está acontecendo? Está acontecendo por esse aspecto, que realmente não tem tão alta sensibilidade. Provavelmente deve estar havendo alguma falha de coleta, é possível pelo menos, tá certo? E está acontecendo por outro fato da imunopatologia da doença. Na fase, a doença em si ela é nasofaringe, mas ela vai migrando para o pulmão. Quando o paciente está internado na fase grave, ele basicamente tem doença pulmonar e de outros órgãos, porque o receptor viral está presente em intestino, em rim, em sistema vascular, então as doenças sistêmicas, não é só pulmão.
pulmão é predominante. Então, nessa hora, o teste molecular do PCR é positivo na secreção pulmonar, no lavado brônquio, e é negativo na nasofaringe. Então, as pessoas estão fazendo o teste, onde o teste vai ser negativo. Então, tem uma falha aí, certo? Isso é claro, para mim está muito claro essa coisa. Por exemplo, saiu uma informação de Fortaleza, que é onde eu mais tenho informação, obviamente, que 86% dos testes realizados até a data do relato era negativo. Se era negativo, só tem duas possibilidades, tá certo? Ou houve má indicação da solicitação, fez exame de quem não precisava fazer, tá certo? Ou houve bastante resultado falso negativo. Então, quer dizer, não é a coisa... O que a gente entende é assim, é um teste molecular, o melhor do mundo. Para quê? Em qual situação? Essa pergunta tem sempre que ser colocada para qualquer evento. Não existe o melhor teste do mundo para uma doença tal. Qual é a situação, qual é o paciente? Agora, vamos para o segundo caso, que é a resposta, que é o teste rápido, o teste de anticorpo para sorologia. Realmente você tem razão. O teste sorológico, sabe, é de uma complexidade bem menor. Um teste rápido, o POCT, faz em resultado em 10 minutos. Aqui pronto e super simples. Uma gotinha de sangue de polpa digital. Fura o dedo do paciente, bota lá, até aqui o teste. Super simples. Ele é bastante importante, por exemplo, no controle epidemiológico de quem teve a doença. Ou seja, será que eu tive doença e fui assintomático? Faz o teste, detecta, está assim com uma cicatriz sorológica. Ele é extremamente importante. Né? Porém, tem uma questão básica agora. Imagina assim, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, foram liberadas cerca de 20 testes, 20 fabricantes no Brasil. Existe mais de 100 na fila, que vai ser liberada agora nos próximos dias. Então, para mim, que vivo algum tempo nessa área, certo? O filtro, a seleção da qualidade dos testes, com certeza está, prejudicada. Com certeza. Com certeza vai ter no mercado teste bom, com certeza está no mercado teste de qualidade, que você não pode garantir muito. O correto é cada laboratório validar o seu kit. Só que isso precisa ter o conhecimento e precisa de investimento. Porque você tem que fazer um conjunto de testes, de pessoas saudáveis, que com certeza não tem coronavírus, por exemplo, um soro guardado no congelador de 3 meses atrás, e de paciente que com certeza teve a doença. Deve ser válido, o teste é bom, o teste é ruim. Quem faz isso? Os bons laboratórios. Os outros laboratórios não vão correr, olha, a Anvisa liberou, eu posso fazer. Pode, porém com a confiabilidade não desejada. Tá certo? Então, resumindo, precisa cada situação definir qual o melhor teste, se é um PCR ou se é um anticorpo, certo? Para qual evento, certo? E precisa, no caso de anticorpo, também do PCR também, qual é a confiança que você tem no seu laboratório. O ideal, assim, do ponto de vista coletivo e individual, tá certo? É realmente, do ponto de individual. Pergunte ao seu médico qual laboratório que ele confia. Do ponto de vista coletivo, a unidade de serviço público tem que montar um controle, de validação dos testes que eles vão usar para suas condutas. Isso é fundamental. Não sei se eu me fiz entender um pouco, se eu me alonguei demais. Claro. Agora, um ponto que o senhor comentou agora, que eu acho que pode ser um gancho para a nossa próxima pergunta, é como que as autoridades de saúde também, sob extrema pressão como elas estão dispostas a, eventualmente, relaxar critérios que são muito rígidos na aprovação de novas drogas, novos testes, novas vacinas e por aí adiante. Passando para o assunto da vacina, né, pegando esse gancho, a gente vê para todo lado, né, a gente vê notícia de jornal dizendo que nos próximos meses vai ter vacina para uso humano, e dois pontos chamaram bastante atenção para a gente. Uma deles foi uma das primeiras entrevistas do presidente americano dizendo que ia pedir que os laboratórios preparassem uma vacina em 4 meses, e ele foi interrompido pelo Anthony Fauci, né, responsável pelo combate à epidemia nos Estados Unidos, dizendo que não se espera uma vacina antes de um horizonte de 1 ano e meio. Quando a gente olha um pouco para trás, a gente fez aqui o nosso dever de casa também, né? E a gente viu que
não existe vacina de uso humano comercial que tenha sido feito no intervalo de tempo bastante superior a 1 ano. Tá? Então, não existe vacina rápida, tá? Devidamente testada, porque justamente a necessidade de teste ela é muito severa. Só para dar um exemplo, existem vários exemplos de vacinas que deram errado no passado, mas só um exemplo bem recente, a vacina da dengue, feita pela Sanofi, nos maiores laboratórios do mundo, e depois dela já estar em uso comercial, se descobriu que ela era um desastre. E isso trouxe um enorme problema. A gente viu que até semana passada, se não me engano, havia 2 vacinas para o Covid-19 em teste, em fase de teste efetivamente. Né? Uma vacina americana, cuja fase 1, lembrando que são 3 fases, ela começou em março e ela vai durar até julho de 2021, e uma vacina chinesa que também está em teste. São as únicas 2 até semana passada que estavam de fato em teste humano. O que o senhor acha? Quer dizer, é razoável o que a gente ouve de existir uma vacina pronta para estar sendo ministrada em larga escala nos próximos meses? Ou a gente tem que falar em anos e não em meses para a gente ter uma vacina que seja devidamente testada, aprovada e colocada em produção maciça? Bom, vamos tentar. Já se tem conhecimento bastante de quais são os princípios da confecção, da produção da vacina. Quais são os pontos do vírus que podem importar, tudo isso existe. O problema é que você tem que testar, certo? E nessa hora, sabe, eu posso ser assim, bem primário, mas vou dizer uma coisa para você. Vai ter que ter sorte. A gente não sabe quem vai acontecer. Qual é aquela proteína que vai ser a melhor? Agora, como eu digo aí que o Pepe conhece bem essa frase, sabe? A sorte é amiga inseparável da competência, certo? Então vai ter competência também, tá certo? Então, agora, se você disser 1 mês, 1 ano, 2 anos, como eu coloquei o acaso na história, vai depender do acaso junto à competência, tá certo? Eu acredito, por exemplo, que Israel talvez chegue primeiro, por um fato. Ele está trabalhando há bastante tempo com vacina para um outro Covid, para outro corona, por causa da doença respiratória do Oriente Médio, que ainda hoje acomete lá no Oriente Médio, tá certo? Então, Israel tem alguns ensaios já em corona, certo? Não em corona 19, tá certo? Então, eles já têm uma base bem interessante avançada de vacina. Obviamente, vai ter que fazer alguma mudança e vai ter que acontecer, e vai ter que fazer a escolha correta do ponto de vista, inclusive, daquela ser a coisa, tá certo? Se você me perguntar, Tadeu, e uma data provável, eu acho que não menos de 1 ano. Eu acho que não menos de 1 ano. Porque, na verdade, não é só funcionar. É funcionar e não causar lesão ao paciente. Lembra que há um pouco tempo atrás eu falei, sabe, que a doença pulmonar é a resposta imune que faz. A doença é causada pela resposta imune. Se você faz uma vacina que vai estimular a resposta imune, você pode estar colocando uma vacina que vai causar uma doença imune na pessoa. Então, quer dizer, não é encontrar uma substância que aumente a imunidade. Não, não, não. É encontrar um produto que estimule a imunidade para resolver a questão vacinal, mas que não cause uma lesão na pessoa. Então, isso é fundamental, esse entendimento. Então, se você, enfim, tentando resumir, eu sempre, sabe, obviamente, é um negócio estimado simplesmente, eu não espero nenhuma vacina em menos de 1 ano, mas acredito que vai ser bem mais rápido que as outras. Por quê? Pelo volume de laboratório e pensadores envolvidos. Você sabe, tem dezenas de laboratórios no mundo inteiro tentando. Obviamente, a chance aumentou, tá certo? E hoje se tem mais conhecimento que há 5 anos atrás, que há 10 anos atrás. Então, deve ser mais rápido. Certo? Você imagina, por exemplo, o conhecimento acumulado de HIV demorou até alguns anos para identificar o vírus. O Covid demorou 1 mês. Então, já tem muito conhecimento de base. Então, deve evoluir mais rápido. Infelizmente, o prazo é impossível alguém dizer. E não depende de um presidente dizer, eu quero em 4 meses. Sim, quer, mas não vai acontecer. Então, infelizmente, ele pode muito, mas não pode tudo, né, no caso. É verdade. Pegando também o gancho nas vacinas, quer dizer, a gente tem visto também muita conversa sobre o uso de drogas que já são existentes e aprovadas para outros usos
em que, num processo de tentativa e erro, se descobre que, eventualmente, traz algum benefício para um paciente de Covid-19. Né? Eu lembro, no começo da epidemia, lá para fevereiro, a droga em voga era o Remdesivir, né? E depois, agora, a hidroxicloroquina está aí em todas as manchetes como alguma coisa que, de fato, pode estar, eventualmente, melhorando a dinâmica da doença. Né? Os americanos têm falado muito em modular a interleuquina 6 e tentar moderar a resposta imunológica muito exacerbada, como o senhor comentou, como sendo um outro caminho a se seguir também. E aí a pergunta quer dizer, o quanto que esse uso cruzado, vamos dizer assim, de drogas que não são desenhadas e projetadas para combaterem essa doença, o quanto isso pode ser alguma coisa que mude a dinâmica epidemiológica? O quanto isso pode mudar a curva de forma significativa ou vai ser sempre alguma coisa meio paliativa? E aí, pegando gancho nessa pergunta, vale, assim como para a vacina, a questão de o desenvolvimento de um antiviral específico para essa doença. É alguma coisa que a gente pode imaginar num horizonte de meses ou, assim como a vacina, a gente tem que falar no horizonte de ano? Aqui, vamos lá. O tratamento da infecção viral, nesse caso aí que está em questão, tem duas abordagens, certo? Primeiro, um tratamento antiviral, certo? Drogas que inibem o mecanismo de ação do vírus. Por exemplo, um bloqueio de receptor viral, certo? Se você bloqueia um receptor viral, o vírus não entra na célula, está resolvido o problema, só como exemplo bem simples. Certo? Isso é uma abordagem. Uma outra abordagem é aquela já do princípio, drogas imunomoduladoras, ok? Bom, você tem dois caminhos a seguir. Vamos começar do zero, procurar uma droga, para um lado para o outro. Ou o segundo, não. Vamos procurar as drogas existentes, que a gente já sabe quais efeitos colaterais existem, quais as complicações que vai acontecer. Então, eu já estou diminuindo, já estou minimizando uma etapa do processo de encontrar uma droga ideal. Então, eu acho extremamente correto você, nesse momento, procurar drogas existentes, já queimou uma etapa parcial do conhecimento. Olha, essas drogas que existem, e você já sabe, no caso do antiviral, como ela funciona. Se você sabe como o vírus funciona, então você pode testar. A questão é a seguinte, quando você testa uma droga in vitro, em cultura celular, por exemplo, a cloroquina, você droga a nível de placa de cultura, por assim, de cultura de célula, funcionou. Sim, vai funcionar em vivo? A gente vai ter que testar. E às vezes você tem surpresas, sabe? Você tem surpresas impressionantes. Por exemplo, você tem droga que funciona em vivo. Quando você dá em vivo, piora a condição clínica do paciente. Por quê? Porque a droga não tem um só sítio de ação. Tem vários sítios de ações. E na placa de cultura, você está vendo um único aspecto. Quando você bota no organismo, a coisa é interagida. Interação muito grande, tá certo? Então, eu acho super correto pegar drogas já existentes. Do mesmo jeito, imunomoduladores. O imunomodulador é muito usado em doença autoimune, tipo artrite reumatoide. Os reumatologistas usam super bem. Então, existe já um grupo grande de bloqueador de citocinas e tudo mais, tá certo? Usado em doença reumática, por assim dizer. E que está sendo testado no mundo inteiro também. A questão, basicamente, assim, que a gente vê é que, talvez por causa do discurso do Trump e no Brasil também, os países, ficou um negócio meio, sabe, saiu da área da ciência para a área, sabe, de sei de quê, tá certo? Da cloroquina, tá certo? Cada dia surgem informações novas. Hoje eu li um artigo, sabe, do British Medical Journal, certo? Entendeu? E ele, sabe, o final do artigo, sabe, assim, é impressionante, sabe? Ele diz a seguinte coisa, o final dele, que é uma revista séria, conceituada, certo? Hoje, o Covid-19, do ponto de vista de cuidado específico, é intratável. Somente tem medida de suporte. Ou seja, ele desconsidera como sendo viável ainda, aprovado, o uso da cloroquina, tá certo? Lógico, no texto ele fala várias considerações de alguns trabalhos em andamento, tem vários e vários trabalhos, tá certo? Entendeu?
mas alguns trabalhos sempre extremamente complicados. Um trabalho grande da China começou a reportar bem os casos e, de repente, suspenderam o trabalho. Ninguém sabe por quê. Suspenderam por quê? Porque não foi efetivo, porque houve complicações, a gente não sabe. Então, do mesmo jeito que hoje a revista diz isso, tentando segurar que ainda não tem aprovação os trabalhos, que é verdade, está certo? A gente vê também da Universidade de Oxford, também na Inglaterra, começando um ensaio clínico com uso preventivo, uso profilático de cloroquina em profissionais de saúde. Eles vão fazer um ensaio com 40 mil profissionais de saúde. Então, seja bem, são duas instituições sérias, com postura, sabe, uma bem pautada, ainda não está comprovado, e outra bem pautada. Nós vamos fazer um ensaio grande, de 40 mil pessoas, tá certo? Então, não sei se tentando fechar a sua pergunta. Acho correto a utilização de drogas já conhecidas. Se conhece o mecanismo de ação, se conhece o mecanismo de ação do vírus também, tá certo? Se conhece o que precisa fazer de imunomodulação, e vamos fazer. Acho correto, obviamente, protocolos, certo? Acho correto protocolos, tá certo? Tem que ter protocolo. Hoje não se faz nada sem protocolo em medicina. Quem fizer sem protocolo está incorrendo em erro, em risco, especialmente nessas horas, tá certo? Se você me perguntar qual a droga que vai funcionar, aí, mais uma vez, a pergunta de $1 milhão, impossível dizer. Não tem quem saiba. Mas só para deixar um ponto ainda a respeito da cloroquina, sabe? E dessa discussão toda e coisa e tal que eu vejo aí, uma coisa não fica claro para algumas pessoas. Não existe proibição de uso de cloroquina. Não está proibido usar. O que está proibido é usar sem o consentimento informado do paciente. O Conselho Federal de Medicina preconiza o uso de drogas experimentais com embasamento científico. A cloroquina tem uma base científica. A cloroquina mostra controle de infecção viral, certo? In vitro, certo? A cloroquina também tem ação imunomoduladora. Então, tem uma base científica. Porém, os resultados não são capazes de validar para uso genérico, tá certo? Então, o que o Conselho fez? Autoriza mediante um consentimento livre e informado do paciente. O médico expõe o paciente à situação, diz se você aceita tomar, aceito, assine. Ou o paciente ou o responsável. E está liberado o uso. Não é uma coisa, porque o fulano não quer que use. Não tem questão de querer usar. A decisão é médica. Não é decisão política, o uso ou não uso, nesse caso aí. Nesse caso, em qualquer caso. Não sei se eu fui claro nessa colocação. Se foi, por favor, Foi perfeitamente. A gente volta a discutir. Perfeitamente. Doutor, eu vou fazer a última pergunta e aí a gente abre para as perguntas e respostas, né? Talvez também uma última pergunta bastante polêmica, né? Que é a respeito ao uso de máscaras, né? Quer dizer, uma hora é para usar, outra hora não é para usar. Afinal, as máscaras são eficazes? Se recomenda o uso? Como é que a gente deveria entender essa questão, por favor? Se eu ganhasse $1 milhão por cada pergunta difícil, eu sairia daqui milionário da reunião, viu, Luiz? Bom, vamos lá, então. Vou responder de 2 pontos de vista. Do ponto de vista individual. Como é que eu estou me conduzindo? Eu, Tadeu. Eu saio de casa de máscara. Segundo, eu saio muito pouco. Eu tenho mais de 60 anos de idade. Tá certo? Minha mulher foi agora à rua fazer umas compras no supermercado. Então, quem sai, minha mulher e minha filha. Terceiro, elas saem protegidas, sabe, com máscara. Elas usam, depende da situação, empurra o carro no supermercado de luva, tá certo? Que a gente tem um estoque ainda um pouquinho, mas tem, tá certo? Chega em casa, lava todas as compras, tá certo? Entendeu? Então, a gente, do ponto individual, está tentando o máximo se proteger. Isso do ponto de vista individual, certo? Do ponto de vista coletivo, eu já abordar um pouquinho, tá certo? Até porque tem carência de material, etc. e tal, tudinho. A questão da máscara, especificamente, é que a transmissão se pensava que era somente por gotículas. Não. Também se faz por aerossóis, que passam mais tempo em suspensão. Tá?
Uma coisa que pouca gente tem falado é a questão da carga viral. Ou seja, quanto de vírus você recebe e quanto isso impacta na evolução da doença. A resposta é a mais lógica possível. Se você recebe uma pequena carga viral, você tem uma maior chance de responder bem à doença. Obviamente que do outro lado tem o sistema imunológico. Se você for um imunossuprimido, se você estiver sob quimioterapia, etc. e tal, a carga viral mínima pode causar um problema sério, tá certo? Mas considerando todas as pessoas com sistema imune, que não é verdade, então a carga viral é extremamente importante. Ao usar uma máscara, você tem, primeiro, você está colocando pouca carga viral no ambiente. E segundo, de alguma maneira, você está recebendo uma menor carga viral. Então faz todo sentido do ponto de vista individual. E também, obviamente, os cuidados de superfícies. Porque as superfícies também, que se vê hoje em dia, sabe, talvez seja a maior fonte de contágio a superfície. Na verdade, a gente não sabe. Eu li um artigo alguns dias atrás, certo? Nesse artigo, não sei se não é a realidade definitiva, que cerca de 70% dos casos você não consegue rastrear a origem da infecção. Tipo assim, onde é que eu peguei? De quem que eu peguei? Esse trabalho mostrou que 70% não sabe. Então, provavelmente, essa superfície de contato deve ter um componente interessante. Agora, como você limpar tudo de superfície de contato? Imagina assim, sabe? Eu vou colocar aqui gasolina num posto de gasolina. Eu vou colocar uma suposição bem, sabe, bem simples. Será que eu metendo meu cartão de crédito na bomba de gasolina, ele vai voltar para mim com vírus? Não sei. É uma situação completamente inusitada, onde você não tem um controle de 100% das coisas, tá certo? Do ponto de vista coletivo, também acredito que, sabe, hoje acredito claramente, sabe, que é indicado o uso de máscara, do uso coletivo. A questão é assim, existe máscara para todo mundo? Improvisa máscara de pano em casa. Isso é fundamental, basicamente, sabe, pela questão que eu falei anteriormente, da carga viral. Certo? Então, resumindo, sabe, eu acho que deve ser usado, eu acho que deve ter tomado mais cuidado. Imagina, sabe, no metrô de São Paulo, pessoas, todo mundo sem máscara e ali naquela confusão na hora do rush. O que vai acontecer nesse dia? Sabe, é inviável. Agora, você vai dizer assim, mas Tadeu, você está falando isso, mas você vai na favela, o cara não tem nem água para lavar as mãos. Quer dizer, sim, é verdade, sim, tá certo? Mas isso não implica de dizer que a máscara é ruim. Não, de jeito nenhum. Então, a minha opinião clara, sabe, é que, se possível, todo mundo deve usar nesse momento. Essa é a minha opinião bem clara. Ok, muito obrigado. Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode abrir para perguntas e respostas. Eu acho que a gente passou aí pelos temas mais polêmicos. Eu acho que era bacana a gente ouvir o que a gente deixou passar, o que a gente precisa dar uma explicação um pouco mais profunda. Não sei como é que a gente faz para abrir o microfone ou receber no chat alguma questão. Chegou uma questão aqui, doutor, que eu já posso... Bom, chegaram duas, né? Vamos por partes aqui. Vamos lá. A primeira é o seguinte, pode haver reinfecção? Quer dizer, a pessoa que for infectada e se curar, ela fica imune para o resto da vida, como, por exemplo, quem tem sarampo, ou ela pode novamente ser infectada futuramente pelo mesmo vírus? Você quer colocar as duas ou tipo essa primeira ou separada? Não, eu vou botar separada. Porque, Não, eu pensava que era vinculada. Pensava que era vinculada. Desculpa. não. Bom, em princípio, a pessoa que adquirir coronavírus, Covid-19, vai estar imune para o resto da vida. Em princípio. Porém, certo? Se a pessoa faz uma imunossupressão grave no futuro, tá certo? Ela pode voltar a ter uma infecção. Não só coronavírus, mas qualquer outra infecção. Certo? Ou seja,
Não existe o 100%. Mas, em princípio, essa infecção promove imunidade duradoura. Porém, se você muda o status, por exemplo, o paciente precisa fazer, colocar o mais drástico possível. Faz uma leucemia e vai fazer um transplante de medula. Para fazer isso, ela vai ter que, digamos, grosseiramente, zerar seu sistema imune. Então, essa pessoa foi embora tudo, tá certo? Então existe isso. O paciente faz quimioterapia, sabe, é possível fazer uma nova infecção, tá certo? Então, existe esse risco, sim, de você, no futuro, por uma questão imunológica, poder voltar a ter essa doença. Além disso, nós estamos falando tudo sob o ponto de vista teórico, porque essa doença começou agora. A gente não tem a história dela de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, considerando a história das outras viroses, a imunidade é duradoura, salvo exceções em respeito a uma imunodeficiência secundária. Tá certo? O paciente, por exemplo, paciente com HIV, também pode ter uma doença anteriormente já adquirida e antigamente imune. Ok? Legal. Tem uma doença, olha só, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? De efeito prático, né? Tem alguma coisa que possa ser feita preventivamente? Quer dizer, uma pessoa não está doente, não pegou o Covid-19, o que se pode fazer para melhorar a imunidade? Quer dizer, tem algum tipo de alimento, remédio que se possa tomar preventivamente para melhorar a imunidade? Para caso a pessoa seja contaminada, ela passar melhor pela fase mais crítica? Então, talvez uma resposta talvez mais dura que eu vou dar. Desculpa com quem me perguntou, tá certo? Entendeu? Na verdade, assim, minha formação é imunologia, sou muito básico, né? Enfim, sabe? A vida inteira eu trabalhei com imunologia, tá? Embora não tanto agora mais, tá certo? Entendeu? Existe assim toda uma cultura, sabe, de vamos aumentar a imunidade, sabe? Chá disso aumenta a imunidade, vitamina daquilo aumenta a imunidade. Primeira coisa, sabe? Como você avalia a imunidade para provar que aquela medicação, aquela vitamina, aquela verdura, aquele legume aumentou a imunidade? Alguém testou isso? Não. A avaliação de imunidade, sabe, é um processo não fácil. A imunidade, rapidamente, se tem chamada imunidade humoral, que você dosa anticorpos, isso é fácil. Mas tem imunidade celular, que não é fácil avaliar. Não existem testes laboratoriais tão fáceis de ser explorado, tá certo? Então, avalie a minha imunidade. Você tem pouca informação sobre isso aí. Segundo, não existe trabalhos bem reportados, bem documentados, que substância A, B ou C, vitamina B, C, D, etc. e tal, aumentou a imunidade. Terceiro, lembra que no início eu falei que a imunidade mata quando está descontrolada, tá certo? Obviamente, sabe, que essas premissas de bem-estar físico, bem-estar psicológico, com certeza, sabe, tem efeito sobre a imunidade. Com certeza teórica, bem entendida, tá certo? E algumas de natureza prática. Vou colocar um exemplo bem antigo, coisa do tempo que eu vivia com camundongo em laboratório, tá certo? Quando a gente coloca camundongo sob estresse crônico, você pode testar estresse em camundongo, em animal, de duas maneiras, crônico e agudo. Crônico, eu boto camundongo em gaiolas fechadas e escuras e mantenho ele preso, enclausurado. Isso, do ponto de vista, a gente entende que aquilo é um estresse crônico. Agudo, eu boto ele para nadar em água gelada. Ele estressa. E depois disso eu injeto um material, um antígeno, e vou medir a imunidade humoral, os anticorpos, a resposta imune. O comportamento é absolutamente diferente. O estresse agudo aumenta a imunidade, aumenta a produção de anticorpo, melhor dizendo. O estresse crônico diminui a imunidade, diminui a resposta do camundongo à estimulação. Então, por esse ensaio e outros tantos semelhantes, eu imagino que o estresse crônico possa levar a uma baixa imunidade, sabe? E, obviamente, levar a um favorecimento de uma doença grave, tá certo? Logicamente, tem relatos também de pessoas que sofrem depressão associada à neoplasia, etc. Mas são relatos, certo?
ok? Então, assim, Tá legal. se você perguntar que remédio eu tomo, eu não conheço nenhum remédio preventivo. Aliás, agora só voltar ao tomo de Covid-19. Tem um grupo de pessoas, sabe, que eu falei agora de Oxford, e tem um pessoal lá do Ceará, dois farmacologistas, o Dorico e a Beth, e o infectologista Anastácio, que estão preconizando o uso de cloroquina em profissionais de saúde. Sei? Ok? Profilaticamente. Profilaticamente. Eu acho extremamente interessante porque tem uma base científica, os dois coisas, e vai ser feito num grupo específico que tem maior chance de identificar um efeito colateral parar, tá certo? O que eu não aconselho de jeito nenhum é uma pessoa na farmácia comprar cloroquina para tomar, porque tem efeitos colaterais graves, de arritmia, sabe, de falência hepática aguda, etc. Não, isso deve ser proibido agora vender cloroquina na farmácia, sem receita médica. Deve ser proibido, porque vai tomar... Não, mas é raro o evento. Quantos milhões vão tomar? Então, quanto é raro em milhões? Então, deve ser proibido. Em ensaio controlado, não, eu acho correto, e aí a Oxford agora está começando esse ensaio. Não sei se enfim, não sei se foi claro. Não, está claro, inclusive, por coincidência, a próxima pergunta tem até um pouco a ver com essa questão da cloroquina e uso profilático. É basicamente o seguinte, a Prevent Senior está fazendo tratamento no início dos sintomas, pelo que eu entendi aqui pela pergunta, ela está enviando o kit de hidroxicloroquina e azitromicina para os pacientes que estão em casa no começo dos sintomas, né? De sorte que, eventualmente, se isso evitar que os sintomas se tornem severos a ponto de necessitar a internação, isso vai aliviar o uso dos leitos hospitalares. Isso faz algum sentido? Novamente, sim, se estivesse sendo feito sob controle, tá certo? Pelo que você me falou, tá, sabe, a Prevent Senior, pelo que você me falou, está fazendo com controle, ou seja, provavelmente ela tem um protocolo de ação e ela tem todo dia, toda hora, não sei como, um sistema de assistência ligando para o paciente, como é que você está, faz oximetria, faz pressão, pergunta, ok, tá bem, continua, tá bem, não tá bem, para. Então, se você fizer cloroquina ou qualquer outra droga, sabe, que tem alguma base científica, mesmo que não seja só solidez toda, mas fazendo sob controle e com termo de consentimento informado pelo paciente, que aquilo é uma droga experimental, que aquilo não tem comprovação, que aquilo tem risco e que ele concorda apesar disso, está perfeito, está correto, tá certo? O fundamental é que tenha uma rigidez no protocolo e no acompanhamento para evitar efeito colateral, está perfeito. Tá legal. E aí, uma pergunta agora, depois da doença, né? Quer dizer, você teve, vamos imaginar, por hipótese, que teve a doença de uma forma mais severa, foi internado, entubado, e ficou bom, né? Ficam danos no pulmão pós-infecção? Ou quem recuperou, está pronto para jogar uma partida de futebol, dar uma corrida na praia? Como é que funciona? A lesão intersticial pulmonar pode ser definitiva em diversos pacientes. Alguns pacientes vão sair, se a lesão intersticial for pequena, eles vão evoluir super bem e vão correr maratona daqui a uns meses. Se a lesão intersticial for grave, a resposta do paciente for grave, esse paciente vai ter uma insuficiência respiratória crônica. A gravidade, o tamanho dessa lesão vai depender de cada paciente e de qual grau de inflamação, de qual grau de que a gente chama de tempestade de citocina ele sofreu e de como ele respondeu, tá certo? Então, infelizmente, sim, vai ter, pela difusão da doença, a gente vai ter um aumento de pessoas com insuficiência respiratória crônica devido à lesão intersticial pulmonar grave que está acontecendo em vários casos. Infelizmente, a resposta é sim. O Tá quanto, legal. não sei. A próxima pergunta ela é uma pergunta para mim. Eu vou até emendar, vou juntar duas perguntas em uma só e vou responder. Ela está perguntando basicamente o seguinte: bom, qual a expectativa de duração da quarentena e, principalmente, qual seria o impacto para as empresas? Tá? Bom, eu vou dizer a forma como nós estamos vendo, nós na área de pesquisa aqui da Vint estamos vendo essa questão em relação ao impacto das empresas, né? De uma forma mais, tentar botar de uma forma um pouco mais didática e mais
mais objetiva, uma resposta que é hipercomplexa. Tá? Mas a gente está vendo basicamente da seguinte forma. A gente está dividindo em impacto em curto, médio e longo prazo. Né? O impacto nas empresas de curto prazo, vamos dizer assim, é o que acontece durante a fase aguda da epidemia, né? Durante o surto epidêmico. Né? Na hora que o número de contaminações e de mortes está subindo fortemente, depois ele cai fortemente até acabar. Tá? É alguma coisa que a gente está estimando que vai acontecer ao longo do mês de abril, no final de abril, início de maio. A gente deve ver uma redução importante, e aí a gente não está falando do mundo como um todo, a gente está falando de locais, né, cada um seguindo a sua curva epidemiológica. O Brasil está um pouco mais atrás, a Itália claramente já está resolvendo, a China, em tese, já resolveu, e por aí vai, cada centro na sua, vamos dizer assim, na sua fase. Mas até o final de abril, em tese, a epidemia já deve estar na maior parte dos locais, recedendo fortemente. Então, esse é o que a gente chama de curto prazo. Nesse momento de curto prazo, o principal impacto nas empresas que a gente vê é o impacto de capital de giro. Né? É uma conta muito simples. A receita cai, e isso não é uniforme entre todos os setores da economia. Para alguns setores ela cai quase que para zero, para outros ela cai muito pouco, mas a receita basicamente cai. Os custos variáveis caem, mas os custos fixos continuam lá. Então, é uma exigência de capital de giro. Tá? É essa exigência de capital de giro que, no primeiro momento, o Banco Central mais se preocupa, porque ela, de fato, pode grimpar a economia de uma forma mais severa, criando uma crise bancária, onde hoje só existe uma crise no limite de uma crise de saúde. Né? Então, o sistema financeiro continuar funcionando é muito importante num momento em que a demanda de capital de giro é intensa. Tá? E, de novo, nesse momento, isso não se distribui igualmente. Quer dizer, aquele cara aquela empresa que era um lojista num shopping e que hoje está faturando zero, ela tem um impacto muito mais severo, por exemplo, do que a Vale do Rio Doce, cuja receita não sofreu tanto por conta da crise aqui no Brasil. Tá? Então, nesse curto prazo, acho que capital de giro é o primeiro grande problema. Depois vem o médio prazo, né, que é o que acontece logo depois da epidemia diminuir e as restrições de quarentena, de distanciamento social forem relaxadas. Né? Nesse momento, quer dizer, vai aparecer uma enorme perda econômica, né? Porque, vamos dar um exemplo simples, aquela pessoa que não foi ao cinema, ela não vai ao cinema 2 vezes quando estiver liberada, né? Ela já não foi ao cinema, então isso é uma perda para a sala de cinema que não se recupera mais. Tá? Isso vai acontecer por todas as áreas da economia. Aquele cara que deixou o carro na garagem e não consumiu gasolina, quando ele estiver liberado, ele vai voltar a usar o carro dele, mas a gasolina que ele não consumiu, ele já não consumiu. Tá? Então, existe uma perda econômica que está sendo construída no sistema e que a gente não pode ser ingênuo de achar que ela acaba no dia seguinte ao fim da quarentena, porque as pessoas não vão sair correndo para o shopping no momento, exatamente no dia 1 em que estiverem liberadas. Essa perda econômica ela vai ser forte, ela vai ser intensa e ela vai ter que ser distribuída. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai se acomodar na economia de uma forma muito desigual. Né? Ela vai se acomodar, por exemplo, vamos dar alguns exemplos práticos. Né? A companhia aérea que hoje está com os aviões parados, ela tem que pagar o leasing, tem que pagar o aluguel dos aviões mesmo com os aviões parados. E aí essa é uma perda econômica que ela existe e ela não se recupera mais. E ela vai ter que estar alocada ou na companhia aérea, que vai pagar o leasing sem ter o avião voando, gerando receita, ou na empresa de leasing, na hora que a companhia aérea virar para ela e dizer, olha, eu não vou pagar. Né? Vale idem para as distribuidoras de combustíveis e para os lojistas com os aluguéis de shopping e por aí vai. Então, no componente de médio prazo, que é o momento seguinte, vamos dizer, ao fim da epidemia, dessa onda, essa perda econômica ela vai se revelar, ela vai se mostrar definitiva para várias empresas que vão desaparecer, vai se mostrar mais leve para outras empresas e ela vai ter que ser distribuída pela economia de uma forma que a gente não sabe ainda exatamente qual e que vai envolver governo, vai envolver banco, vai envolver o setor real, vai envolver todo mundo. E aí tem o aspecto mais longo, né, que é aquele aspecto que a gente meio que discute na mesa do bar, né, que é mais filosófico, né, que é a mudança de hábito. Né? Quer dizer, aí um lado benéfico, né, a digitalização. A gente está fazendo um conference call que era impensável a gente fazer agora há alguns meses atrás. Né? Será que a gente precisa ir tanto para São Paulo? Será que a gente precisa se encontrar tanto? Será que a gente precisa alugar tanto espaço de escritório?
só que a gente não precisa ir na agência do banco, a gente não pode fazer de casa. E tem o lado negativo, que é, obviamente, a globalização vai sofrer um grande revés no médio e longo prazo, porque ela, de certa forma, e de uma forma não intencional, foi uma das razões da disseminação de um vírus de um morcego para uma pessoa no mercado chinês e que, no espaço de 2 meses, tinha afetado a humanidade inteira. Esses impactos de longo prazo, eles têm um lado recessivo na questão da globalização, tem um lado de aumento de eficiência na questão da digitalização, mas é muito difícil dizer, ainda no meio da pandemia, como é que vai se desenvolver. Todo esse cenário que a gente está colocando, ele envolve, de curto e médio prazo, uma premissa, né? Que é a premissa de que o surto vai acontecer e vai passar. Né? E aí tem uma outra questão, que é como é que funciona a sazonalidade, como é que esse vírus vai se comportar no futuro mais distante. Do ponto de vista econômico, embora não seja economista, eu queria colocar alguma coisa, sabe? Primeiro, a área de saúde, sabe? A área de saúde, em geral, é uma das áreas que mais rapidamente se recupera da crise, haja vista o exemplo de 2008. Então, a gente, junto com na Vinci, está vendo essa crise enorme também como oportunidade de alguns bons investimentos, de algumas áreas que vão, sabe, crescer mediante essa situação. Por exemplo, a área de telemedicina. Telemedicina no Brasil estava extremamente regulamentada, extremamente apertada, extremamente difícil, enquanto o resto do mundo estava se abrindo. Agora, com o advento dessa epidemia infeliz, certo? Começou-se, abriu-se mais regulamentação e, com certeza, vai ser um segmento que vai, sabe, crescer durante e após essa epidemia. Existem outros segmentos também que a gente está vendo onde a escala é fundamental. Por exemplo, serviços de manipulação de drogas, onde a escala é fundamental. Tá? Então, a gente também está vendo algumas estruturas, algumas empresas, sabe, que podem ter ganho, onde a escala é fundamental e que a gente possa, então, encontrar essas empresas e aprofundar as conversas e investir. Tá certo? Ou seja, a gente acredita muito do ponto de vista econômico, certo? Que a área de saúde é uma área extremamente interessante de investimento, mesmo na crise, porque ela é extremamente resiliente. Ela realmente é um dos primeiros segmentos a que sai da crise e, obviamente, a detecção a capacidade que a Vinci vai ter de identificar esses negócios, sabe, e analisar é que vai definir o sucesso da negociação. Isso é a minha opinião. Perfeito. Eu acho que agora eu voltei, né? Desculpa, pessoal, eu acabei caindo. Eu não ouvi o ponto que o doutor colocou, mas basicamente a nossa opinião é essa que eu comentei. Quer dizer, a gente tem impacto de curto, médio e longo prazo, e isso pode ser desmontado, vamos dizer, essa categorização em função de haver novas ondas ou não, o qual vai ser função de se saber quantas pessoas suscetíveis à doença de fato contraíram ou não. Então, assim, em outras palavras, para resumir, quando começarem em algumas semanas a aparecer os números de quantas pessoas foram efetivamente contaminadas pela doença e não capturadas pelos testes que foram feitos, quando esses números começarem a aparecer, a gente tem que torcer, mas torcer muito para ser um número muito alto. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais baixo, pior. Quanto mais alto, possivelmente a gente não vai ver uma segunda onda, ou vai ver uma segunda onda muito branda. Quanto mais baixo, possivelmente a gente vai ver uma segunda onda no limite tão severa quanto a primeira. Então, a gente precisa torcer muito para que muita gente tenha sido contaminada de forma silenciosa. Isso vai ser uma boa notícia. E que, assim, a minha opinião, de quem não é do setor, mas a minha opinião é de que a gente vai se surpreender positivamente. Eu acho que a quantidade de pessoas contaminadas por essa doença no final desse surto vai ter sido surpreendentemente alta. E aí, em relação à sazonalidade, que é um outro ponto que afeta também a recuperação econômica de forma importante,
ela é uma questão em aberto, mas o que é fato é o seguinte, quer dizer, ao contrário da gripe e dos outros tipos de Covid vírus humanos, de coronavírus humanos que já circulam há algumas décadas ou talvez até séculos entre os seres humanos, essa é um patógeno novo que pegou uma população de 7 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes, totalmente desprotegida imunologicamente para ela, sem uma imunidade, nenhum tipo de imunidade prévia cruzada. Então, é óbvio que o surto ele se sobrepõe à sazonalidade, né? O surto é muito mais severo do que essa sazonalidade, mas se acontecer o que alguns epidemiologistas defendem, até interessante ouvir, bastante interessante ouvir a opinião do Dr. Tadeu sobre isso. Se prevalecer essa opinião de que ao longo do tempo esse vírus vai ser assimilado pela população e vai se tornar um quinto vírus que circula normalmente, naturalmente entre os seres humanos, eu acho que esse talvez seja o final da história mais provável para essa doença. É uma doença que nunca mais vai nos abandonar, mas ela vai se provar uma doença pouco letal e muito parecida com os demais coronavírus que circulam entre seres humanos e que basicamente contaminam crianças sem gerar grandes problemas médicos para ela. Luiz, na verdade, como eu falei, sabe, ele vai continuar circulando, né? Vai continuar causando doença, porém jamais com esse impacto tão grande que houve agora, tá certo? Isso vai continuar, por exemplo, como gripe, que é influenza, que continua circulando e causando, obviamente, morte, mas não na intensidade atual, o H1N1, etc, tá certo? Então, eu concordo com a sua expectativa, sabe, que ele deve continuar circulando por longos anos, porém numa situação muito mais tênue do que esse impacto inicial dessa epidemia, ok? Legal. Pessoal, a gente já está com mais de uma hora de conferência. Eu propus a gente fazer o seguinte, ainda tem diversas perguntas aqui aparecendo. Eu vou fazer um dever de casa de resumir essas perguntas e, eventualmente, encaminhar para o Dr. Tadeu para a gente poder dar, eventualmente, uma resposta a todas elas e tentar agrupar em alguns grupos de perguntas e tentar não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Eu queria agradecer ao Dr. Tadeu pela presença, acho que foi ótimo, foi muito bom, foi muito instrutivo, principalmente para mim, que não sou do ramo, estou tentando acompanhar aqui de fora, porque, como a gente viu, isso impacta fortemente o nosso trabalho, né, que é avaliar o impacto nas empresas de toda essa história. Eu, pelo menos, saio daqui com um nível de conhecimento muito maior do que eu entrei. Então, eu queria agradecer em nome de todo mundo. Obrigado, Dr. Tadeu, pela sua presença. Não sei se o senhor quer fazer um fechamento ou algum comentário final. Na verdade, Luísa, eu que devo pedir, agradecer a vocês pela oportunidade, sabe, de discutir com vocês, ouvir perguntas, tentar responder. Obviamente, como eu falei no começo, sabe, a gente não tem resposta a todas as perguntas, sabe, infelizmente, sabe, mas, sabe, como eu falei, a gente cresce com questionamentos, sabe, e me mantenho à disposição de todos vocês que estão, sabe, presentes. O Luiz, o pessoal tem meu e-mail, tem meu contato. Quem quiser entrar, mandar mensagem, perguntar tudinho, a gente tem um prazer enorme de discutir, conversar, tá certo? As informações, a única coisa assim como eu queria colocar para finalizar, sabe, o cuidado, sabe, que se tem com a multiplicidade de informações que circulam, especialmente, sabe, nos famosos grupos de WhatsApp, tal, tudinho, sabe? É preciso filtrar muito. Só que o trabalho de filtro é um negócio, sabe, trabalhoso. Eu juro a vocês, a maior parte das minhas mensagens que eu ponho em grupo de WhatsApp é depois que eu filtro. E para responder, porque a gente ouve, sabe, cada coisa sem sentido, dita como verdadeira, sabe? Principalmente assim, você tem que checar quem colocou. Vai lá e bota quem é a pessoa, sabe? E qual é a instituição. Porque senão você fica repassando informações,
absolutamente, sabe, destrutivas da informação, tá certo? Então, não vou assim gastar o tempo de vocês com exemplos, sabe, quem tem visto, sabe, coisas, sabe, impressionantes, tá, sabe? Vou só dar um exemplo, Luiz, me permite um minutinho, você ver o absurdo que acontece. Foi colocado um áudio, suposto áudio de um médico dizendo que por causa da ausência de necrópsia nos hospitais tinha havido um caso de envenenamento no hospital de Fortaleza que foi diagnosticado com Covid-19, dizendo tomar cuidado que pode um familiar envenenar, que é uma coisa maluca. Obviamente que eu liguei para o diretor do hospital, que é um amigo meu, e disse, Tadeu, aqui nós temos somente 4 pacientes internados, aqui é um hospital de alta complexidade, não tem nenhum paciente com coronavírus aqui. Isso aí, se a gente está com a polícia atrás dessa pessoa, você vê o que aconteceu. Então, assim, sabe, é o único que eu recomendo para vocês, sabe, realmente, do ponto de vista de informações, é tentar filtrar, tentar selecionar, tentar investigar, tentar procurar ver a autenticidade, sabe, e não apenas valorizar porque foi um médico que disse, foi um especialista que disse, foi um prêmio Nobel que disse, sabe? Não, a coisa não é tão fácil, sabe? Excesso de informação sem filtro pode ser pior do que uma falta de informação, sabe, consistente, tá certo? Bom, enfim, queria agradecer a atenção, sabe, estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado a vocês. Muito obrigado, então, doutor Tadeu. Até a próxima oportunidade.